Toda a história na Bíblia é para contar como Deus, a Trindade, na pessoa do Filho, deu a sua vida para que a desobediência da humanidade não fosse o fim da humanidade. Para que houvesse esperança, mesmo diante da desobediência. Para que a desobediência não invalidasse a possibilidade da redenção. Então, qual é a angústia? A angústia é: filhos de Deus podem dizer não a Deus. O povo de Deus pode dizer não a Deus. E quando é que o povo de Deus diz não a Deus? E por que é que o povo de Deus pode vir a dizer não a Deus? Quando o povo de Deus não entende mais o projeto do Cristo, o projeto da Trindade, não entende mais o sonho da Trindade e para onde a Trindade caminha, e o que é que a Trindade vai construir no final do processo. E as Escrituras dizem que a Trindade vai construir novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde todos igualmente desfrutarão de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Quando os filhos de Deus, as filhas de Deus, o povo do Cristo, se desvia do projeto do Cristo, adota um outro projeto. Qual o projeto? Adota o que a Bíblia chama de amor ao mundo. O que é amor ao mundo? As pessoas pensam que amor ao mundo é amar o conforto, e por muito tempo os cristãos, e houve uma fase em que os cristãos se tornaram eremitas por causa disso. Porque entendiam que não podiam amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque as coisas que há no mundo representam, expõem a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência do coração, os desejos malignos, os desejos impuros e a vontade de acumulação, etc, 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 etc. E aí se tornaram eremitas, para cumprir o mandato de não amar o mundo. O que eles não entenderam na época é que amar o mundo não é abrir mão de comer, ou de beber, ou de vestir, pura e simplesmente. É abrir mão do poder, é abrir mão da exploração, é abrir mão de usar o outro para si mesmo. E acima de tudo, é abrir mão de fazer de Deus um ídolo, à sua imagem e semelhança, um ídolo que existe para satisfazer os seus desejos mais mesquinhos. É abrir mão do egocentrismo, é abrir mão do individualismo, é abrir mão de ser um centro do universo. Porque o que o mundo oferece é: toda a glória do mundo te darei, disse Satanás, se prostrado me adorares. Jesus não disse: eu não quero o mundo. Jesus disse: eu não quero você. Porque está escrito: só o Senhor teu Deus prestarás culto. Arreda Satanás. Em relação ao reino desse mundo, eles serão meus, porque esta é a palavra do Apocalipse. Venceu o Senhor Jesus e os reinos deste mundo agora são seus. Eu vou governar tudo isso, mas eu vou fazer sem você. Não é que eu não quero o mundo, não é que eu não queira as pessoas, eu não quero você.
eu não vou ceder a você, eu não vou adorar você, eu vou derrotar você. Essa é a palavra de Jesus a Satanás. Eu vou derrotar você. E quando eu tiver derrotado você, eu vou tomar de você tudo que você pensa que tem e que na verdade você nunca teve. Aleluia, glória a Deus. Essa é a mensagem do Cristo a Satanás. Agora, quando o povo de Deus, quando o povo do Cristo aceita o projeto do mundo, passa a amar o mundo, significa passa a querer a glória do mundo sem a cruz e sem a ressurreição. Passa a querer o poder do mundo e não a salvação do mundo. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando o povo de Deus, ao invés de desejar a salvação do mundo, começa a desejar o poder que o mundo oferece a partir da adoração a Satanás, o povo de Deus não consegue mais ouvir o Cristo. Não consegue mais ouvir o Cristo. Porque agora o Cristo é um ídolo. E a pessoa é que é o centro do mundo. Eu vejo isso nas nossas músicas. Não essas aqui que tem uma centralidade no Cristo, mas naquelas em que dizem que os irmãos dizem o tempo todo que tudo é para Ele. É meu, minha bênção, minha vida, minha alegria, minha casa, meu carro, meu salário, meu. Não tem mais comunidade, não tem mais solidariedade, não tem mais partilha, não tem mais comunhão. Eu não sei nada sobre o irmão que está sentado ao meu lado atrás de mim. Eu viro plateia. E todo mundo vira plateia. E terminou o show, vai todo mundo para casa. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gostou. Quem aplaudiu, aplaudiu. Quem vaiou, vaiou. É só plateia. Não é comunhão. Não é companheirismo. Não é partir do mesmo pão. Partilhar do mesmo pão. Como disse o Mato, não é mais um lugar de companheiros. É a angústia do individualismo e o terror da solidão. Quando filhos e filhas de Deus embarcam na angústia do individualismo e no terror da solidão, eles não conseguem mais ver o Cristo. Eles têm outros objetivos. O objetivo agora não é mais salvar o mundo, é desfrutar do poder que o mundo, sob a tirania de Satanás, oferece. Dando a seres humanos prerrogativas que nenhum ser humano pode ter acesso. Nenhum ser humano, nenhuma criatura de Deus pode ter acesso. A prerrogativa da exploração, a prerrogativa da acumulação, a prerrogativa do individualismo, a prerrogativa do egocentrismo. Nenhum ser humano tem essa prerrogativa. Porque Deus criou a unidade humana, a sua imagem e semelhança. Deus é uma unidade e criou a sua imagem e semelhança a outra unidade. Deus é uma comunidade e criou a sua imagem e semelhança a outra comunidade. Deus é uma comunhão, criou a sua imagem e semelhança a outra comunhão.
Nenhum ser humano tem como prerrogativa o individualismo. Verdade. Nenhum ser humano tem como prerrogativa o egocentrismo. Porque essa foi a escolha de Satanás. Satanás, num lugar onde todos diziam nós, ousou dizer eu. Verdade. E se separou dos demais. Então, como a gente fica quando a gente vê o irmão que a gente aprendeu a amar, com quem a gente conviveu, que a gente orou, a quem a gente socorreu e foi socorrido, a quem a gente abraçou e se deixou abraçar. Como a gente vê quando esse irmão, essa irmã simplesmente nos expulsa. E a gente fica diante de uma angústia, que é a angústia de ser levado ao martírio por aqueles que deveriam estar consigo e não contra si. Porque uma coisa é ser preso, outra coisa é ser traído pelo seu discípulo. Jesus poderia ser preso a qualquer momento. Ele não estava achando que isso não poderia acontecer. Os próprios fariseus aqui estão dizendo isso para ele. Ele vai te prender. E Jesus disse, é como se Jesus dissesse, eu vou ser preso, mas não será por ele. Então uma coisa é ser preso. Está enfrentando as hostes da maldade. Eles estão sob Satanás. Eles vão ser maus. Eles vão sair atirando. O governador eleito desse estado está contratando soldados especialistas que vão acertar a cabeça de quem estiver com um fuzil. Isso num estado em que um guarda-chuva pode ser confundido com um fuzil. Não vai haver mais a ordem de solte as armas, levante os braços, joga a sua arma no chão. Não vai ter mais isso. E aí você tem um presidente que diz que vai armar todo mundo e um governador que diz que vai matar todo mundo que tiver armas. Esse negócio é de um nonsense, de um terror, de um horror, que você diz, meu Deus, o caos se estabeleceu. O caos se estabeleceu. O sujeito foi ganho para botar a arma na mão de todo mundo e o outro ganhou para matar todo mundo que tem armas. Isso chama-se carnificídio, genocídio. Crime hediondo de lesa humanidade. Então é muito curioso que a gente esteja aqui fazendo uma reunião após uma festa democrática. Uma festa democrática é assim, ganhou, perdeu, daqui 4 anos a gente se encontra de novo nas urnas. Simples. Mas quando a vitória é da infâmia, da mentira, da violência, do horror, você não está diante de uma festa democrática. Você está diante da iniquidade. A iniquidade tomou o poder e fez isso da forma mais humilhante possível.
enganou, mentiu, infamou, caluniou, cegou os entendimentos e manipulou a cidadã e o cidadão. Humilhou a democracia. Humilhou 2000 anos de história. Verdade. É a barbárie. O que vem aí é a barbárie. Não dá para esperar outra coisa. Quando a política é matar, a vida vai ser decidida por quem sacar primeiro. São as velhas histórias de cowboy que a gente engolia dos americanos. A vida vai ser decidida por quem sacar primeiro. Com a agravante de que não serão duelos às claras. Não serão duelos ao nascer do sol. Não serão duelos na praça pública, em que um tenta mostrar ao outro que é mais rápido e está disposto a pagar o maior de todos os preços para comprovar a sua agilidade e destreza. Não. É a rapina, a emboscada, a mentira, a sombra, o terror que se insinua nas trevas. Por isso não pode ser encarado como uma festa, muito menos democrática. E a gente está até pronto para esses reveses da história. Mas a gente não está pronto para ver um revés desse apoiado por aquele que deu a sua vida para consertar a nossa história. A gente não está pronto para isso. Não é possível. Não é possível que nós estejamos falando do mesmo Cristo. Não é possível que nós estejamos falando do mesmo Jesus de Nazaré. Então eu quero que a gente guarde isso no coração. Que Jerusalém, a cidade do Messias, foi conhecida como uma cidade que matava os profetas e apedrejava os que lhes eram enviados pelo Senhor da cidade. E mais, que Jesus ecoou um grito de milênios. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos? Quantas vezes? Aqui está sintetizado a história dos profetas, de Jeremias, de Isaías, de Oséias. Quantas vezes a cada profeta, a cada mensageiro, a cada voz que se levantou em nome do Pai, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos. E você não quis. Você
não quis. Esse texto fala da dor de Deus. Catulo da Paixão Cearense dizia que quem quiser conhecer o amor tem de conhecer a dor, e principalmente a dor maior, que é a dor de Deus. Esse texto é um texto sobre a dor de Deus. Agora, as Escrituras também dizem que Deus chama filhos e filhas para partilharem da sua dor. Ele disse isso sobre o apóstolo Paulo, quando falou com Ananias: este eu escolhi para partilhar da minha dor. Ele verá o quanto sofre o Cordeiro, o quanto sofre o Cristo. Eu o escolhi para partilhar da minha dor. E o Paulo dizia isso. Ele disse: sofro o que resta dos sofrimentos de Cristo pela igreja. Não é os sofrimentos de Cristo pelo mundo, porque o mundo está resolvido na cruz e na ressurreição. Mas a igreja pode dizer não. Jesus disse isso nas cartas às igrejas do Apocalipse. Você perdeu o primeiro amor. Você me abandonou. Você foi embora. Você tolera os que negam a minha divindade. Você tolera os nicolaítas. Você tolera os falsos profetas. Você me abandonou. A outro ele disse: você eu estou a ponto de vomitar. Você me abandonou. Você nem é frio, nem é quente. E você se acha o máximo. Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Muitas vezes, Jesus chama parceiras e parceiros de sofrimento para sofrerem com Ele a rejeição de Jerusalém. Não é uma coisa que a gente consiga explicar. Porque a gente conseguiria explicar se não fosse gente com quem a gente orou. Se sempre fosse aqueles crentes que a gente sempre desconfiou que eles eram diabo manso, meu pastor dizia que na igreja tinha uns caras que eram diabo manso. Eles nunca se converteram, eles estavam lá com o diabo, mas era um diabo manso. Então, você nunca conseguia achar o bendito ou o maldito. Porque era um diabo manso, não reagia, ficava na dele. Você provocava e ficava na dele. Não, mas não é uma pessoa que você acha, que você sempre achou que era diabo manso. É a pessoa que orou com você, que orou em línguas com você, que falou profecia com você, que ouviu a voz de Deus com você, que chorou do seu lado, que passou noites orando ao seu lado, que estava com você em momentos de angústia. E aí você se pergunta: o que aconteceu? O que houve? O que
aconteceu com essa pessoa? É o mistério da iniquidade. A Bíblia fala do mistério da iniquidade. Quando o diabo se insinua e consegue colocar nos lábios dos melhores discípulos uma palavra de tentação e de capitulação, como Pedro disse para Jesus: Senhor, tem dó de ti mesmo, não fica falando em morte e ir para Jerusalém. E aí Jesus teve de voltar-se para o discípulo que ele estava colocando à frente do colégio apostólico e dizer: arreda, Satanás, porque você pensa, você cuida das coisas dos homens, do amor ao mundo, do apego ao pseudo, ao falso conforto, à falsa segurança, ao falso poder. Você cogita das coisas dos homens. O apego ao acúmulo, ao falso conforto, à falsa segurança, o apego às coisas do mundo. Então, irmãos, quando você participa de uma situação dessa, você pergunta: afinal de contas, qual foi o nosso papel aqui? Deus não ouviu as nossas orações? Deus disse não para nós? Não, irmãos. Uma parcela significativa da igreja disse não a Deus. Uma parcela significativa da igreja disse não a Deus. E o que Deus pediu a nós foi: posso contar com vocês para que a minha igreja não seja jogada no lixo da história? Posso contar com vocês partilhando da minha dor para que a minha igreja não seja jogada no lixo da história? Porque o circo de horrores já se avizinha. O homem que ia acabar com a corrupção já chamou para o ministério um sujeito que dorme na cadeia. Até o dia 1º, é lógico, de janeiro. Depois vem o indulto. E sabe Deus quem mais vai ser indultado. Dos 146 ou 156 presos, 155 ficaram com o terror. Sabe Deus quantos vão ser indultados. O circo de horrores só está se anunciando. Eu dou graças a Deus de ter participado ao lado dos irmãos e irmãs que lutaram e continuarão lutando para que a Igreja de Cristo não seja jogada na latrina da história. Amém. Amém. Eu dou graças a Deus por fazer parte dos irmãos e irmãs que garantiram com as suas vidas, com a humilhação que passaram, com a incompreensão, com o ataque, com as ameaças, com as mentiras, com as calúnias, com as infâmias que sofreram. Resistiram a tudo isso, porque sabiam que tinham de evitar, de impedir que a Igreja de Cristo fosse jogada na latrina da história, como parte desse golpe vil, desumano, essa coisa do inferno. Essa coisa do inferno que
vai vitimar milhares de seres humanos, principalmente por causa da cor da sua pele. Diabólico. E o meu maior medo, o tempo todo, fosse que terminasse essa pantomima satânica e ecoasse em todo o Brasil que os evangélicos fizeram isso. Que os evangélicos mataram os negros, que são majoritariamente evangélicos. Verdade. Que os evangélicos se calassem diante do feminicídio, da cultura de estupro. Eu temi isso, como o fiel teme perder a salvação, se isso fosse possível. Então, eu dou graças a Deus, porque houve um grupo que entrou com Jesus em Jerusalém, mesmo sabendo o que isso significava. Porque houve um grupo que não desistiu de salvar Jerusalém. E por causa desse grupo, haverá uma Jerusalém que há de descer do céu. Haverá uma nova Jerusalém, uma cidade adornada para o seu noivo. Porque um grupo de homens e mulheres, e naquela época muito mais mulheres do que homens, entraram com Jesus em Jerusalém para participar da sua cruz, para poder anunciar a sua ressurreição e decretar o futuro. Haverá uma nova cidade, a nova Jerusalém, que desce dos céus. Ela não mais matará o seu noivo, pelo contrário, ela virá adornada para o seu noivo. E ele tabernaculará conosco por toda a eternidade. Amém. Então, nesse momento, irmãos e irmãs, não devemos e não podemos nos ver como derrotados, porque nós estamos diante da cruz, e a cruz é o prenúncio da ressurreição. Amém. A cruz é o prenúncio da ressurreição. Nós tínhamos de entrar com ele em Jerusalém. Nós tínhamos de entrar com ele em Jerusalém, mesmo sabendo que Jerusalém mata os profetas e apedreja os que são enviados. Nós tínhamos de entrar com ele em Jerusalém, porque isso nos livrou do lixo da história e mantém esperança para essa história que nós estamos vivendo. Amém. Então, nosso papel agora é continuar a educação, a formar, porque muitos dos nossos irmãos foram enganados, porque sempre acreditaram em certos mestres, e esses mestres se venderam, esses mestres se mancomunaram com Lúcifer, preferiram a falsa luz de Lúcifer do que a radiante luz do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os nossos irmãos não sabiam. Eles sempre foram mestres. Eles sempre foram os nossos pastores, os
nossos líderes. Não é possível que eles possam se vender. Judas, Diotrefes, Alexandre, todos se venderam. Muitos se venderam. Então, não é que Deus disse não às nossas orações. A igreja disse não. Uma parcela da igreja disse não a Deus. E esse é o texto da dor de Deus. Quando Deus ouve do seu povo, não. Não. Se você entrar em Jerusalém, nós vamos matar você. Quem você enviar para cá, nós vamos matar. Não. É a história a parábola que Jesus contou do dono da vinha, que mandou um funcionário, mandou outro, e finalmente disse: não, meu filho eles vão receber. Aí quando o filho chegou, ele disse: ele é o filho. Se a gente acabar com ele, a gente toma tudo. Eles só não sabiam que 3 dias depois o filho voltaria para mudar a história. Aleluia, glória a Deus. A cruz é o prenúncio da ressurreição. Nós tínhamos de entrar com ele em Jerusalém, para estar com ele na Nova Jerusalém. Nós tínhamos de evitar que a igreja fosse lançada no lixo da história, como por exemplo o moço de Curitiba acabou de lançar o currículo, a história dele, que já não era grande coisa. Vai para a latrina da história. Aguardando alguém que aperte a descarga. Porque já disse o que é. Então, esse é o testemunho do Cristo. Eu fico muito feliz de ter participado de um grupo de mulheres e homens que decidiram dar testemunho de Cristo. Amém. O Cristo prometeu: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A gente pensa que o poder é o poder de operar maravilhas. E é também. Muitas maravilhas foram operadas. Mas o principal poder é o da resiliência. Nós vamos ficar aqui. Nós vamos continuar dizendo o que tem de ser dito. Nós vamos fazer o que tem de ser feito. Porque o Espírito de Deus está em nós e está sobre nós e nos ungiu para fazer as obras do Pai. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, hoje e por toda a eternidade. Amém.